Ouça-me bem, amor. O mundo é um moinho. E o nosso moinho chega a um ano, vejam só. O nosso comparsa aqui, André, durante muito tempo, junto com esse que vos fala, duvidou que chegaria ao segundo episódio. Mas chegamos a um ano. Agradecemos a toda a comunidade que nos apoia, que nos assiste, que é fiel aqui ao Moinho e que traz mais gente e que multiplica o Moinho, e o Moinho toma conta de tudo. Como diria o grande José Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, nosso conterrâneo, tá lá o Guimarães lá, ó, ele é a onça pantaneira. Como diria o Guimarães Rosa, o Demo, ele mora no redemoinho, cuidado com o moinho, cuidado com o moinho. E hoje teremos aqui ninguém menos do que um herói nacional. Assim nós o tratamos no primeiro moinho que ele participou aqui, isso sem nenhum título hiperbólico. Toda a trajetória dele, que foi contada aqui na Sinfonia de um Homem Só, o embaixador José Maurício Bustani. E teremos aqui também aquele que ah, arranca suspiros da comunidade, do nosso moinho, dos gegenautas, digamos assim, ninguém menos do que o maior analista de relações internacionais, direto da Eurásia, a flecha inflamada do sul global na Eurásia, Pepe Pop Escobar. Que encontro é esse, André? Que encontro é esse? Muito feliz. Muito obrigado, pessoal, de estar aqui conosco, nos acompanhando, né, neste ano todo, e vamos fazer esse especial aqui hoje com vocês. Breve editorial. Quero falar com vocês sobre misticismo e relações internacionais. Isso mesmo. Misticismo e economia política internacional. Argentina. Estou muito preocupado com a Argentina. Estamos muito preocupados. Eleições na Argentina. Domingo agora. Nós temos lá o Massa, que é o candidato, digamos, da continuidade. O Massa é muito próximo do presidente Lula, do meu professor Fernando Haddad, espiano, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E do outro lado nós temos um delírio, um delírio, um delírio cósmico, um delírio que, quer dizer, depois do Trump, né, o Trump ele foi tão disruptivo, você falava, nada pode ser pior. Veio o Bolsonaro. Depois do Bolsonaro, você diz, nada pode ser pior do que o Jair Bolsonaro. Vem esse sujeito na Argentina, completamente, digamos, na mesma linha do Bannon, ele é produzido na mesma escola da extrema-direita norte-americana, na mesma escola, a mesma escola da ultradireita, que produziu Trump, que produziu Bolsonaro, que produziu outras figuras do mundo afora, e que agora produz Javier Milei. Javier Milei. Bom, eu vou pegar pontos aqui essenciais. Diz o Javier Milei, em uma das minhas reencarnações, isso está dito por ele, em uma das minhas reencarnações eu era um gladiador em Roma, né, no Coliseu. Onde mais ele seria um gladiador que não no Coliseu? Então me jogaram para lutar com um leão. Quero que vocês acompanhem isso aí, porque esse sujeito está a 2 passos de se tornar o presidente do nosso principal parceiro regional, Argentina. Então eu ouvi uma voz de cósmica dos céus que me disse, a mim e ao leão, que era Conan, que é uma referência a Conan o Bárbaro. Não era Conan o Bárbaro, mas uma homenagem a Conan o Bárbaro. Tudo isso muito apoplético, mas nos dá o nível em que nós estamos agora. É preciso dizer isso, para a gente poder minimamente ter o problema tangível, tocar. Então, Conan, que era o leão que eu deveria lutar como gladiador romano, que eu viria a conhecer, Conan, o leão, essa voz subliminar nos disse, não luteis,
um contra o outro. Porque vocês serão grandes amigos no futuro. E ele se recusa a lutar contra o leão, e vice-versa. Salta aí, 2000 anos depois. Conan se torna o cachorro de Melee, reencarnado, agora de felino para canino, mas a mesma alma, o mesmo espírito, enfim, a mesma reencarnação. Conan morre. Melee manda clonar Cone em 4 novos cães, todos com nomes de economistas da escola de Chicago e austríaca. Um deles, por exemplo, é Milton Friedman. Vão pegando, hein? Vão pegando, vão pegando. Mas os economistas de Chicago são sempre insuficientes. Eu preciso pedir conselho, porque Conan o aconselhava politicamente, economicamente e pessoalmente. E os de Chicago, eles não são insuficientes. Então, ele contrata uma médium. Tudo isso vai de cada um, tá, pessoal? O problema é utilizar disso para fazer política pública. A médium vai ao falecido cachorro morto, conversa com o cachorro morto, na língua do cachorro, né, que já foi felino, e o cachorro diz para ele, através da médium, que consegue traduzir o que o cachorro disse. Javier, você será o presidente da Argentina em 2023. E a partir daí, ele tira digamos, os métodos políticos, econômicos, éticos que ele deve seguir, inspirados no seu guru. Trump tinha Bannon, Bolsonaro tinha Olavo, Milley tem o cachorro falecido de várias reencarnações, que é Conan o Bárbaro. Olha, estou dizendo tudo isso porque isso foi dito por ele. O André, a gente sempre conversa sobre isso. O André diz: olha, no Brasil, só um materialismo histórico não dá. Você tem que pôr grade na janela para não pular do andar. Fé é uma questão individual, tá tudo bem, né? Eu mesmo sou um jovem de fé, digamos assim. Leio Guimarães Rosa, acredito nas coisas, tá certo? Né? Agora, fazer política pública com misticismo, esse é o problema. Agora, eu vou fechar aqui. O maior misticismo de todos se chama neoliberalismo. Esse é o misticismo. O problema é que o Conan diz para ele: olha, você vai ter que fazer 2 coisas, pequeno Milley. Você vai ter que dolarizar a economia argentina, dolarizar, e vai ter que implodir o Banco Central argentino. É aqui que é o misticismo. Até o mundo mineral já sabe que as políticas de mercado, de financiarização, de abertura financeira selvagem, elas não funcionam. Isso é um misticismo. Isso é acreditar no que não funciona. É acreditar na fada do dente. Do ponto de vista pessoal, cada um acredita no que quiser. Agora, política pública se faz com respeito, se faz com seriedade, se faz com lucidez, se faz com ciência, com racionalidade. Não com isso. Nós não estamos nos anos 90, quando já era completamente inaceitável as políticas do consenso de Washington. Agora, 25 anos depois, querer trazer isso para o cardápio, essas políticas matam criancinhas. É disso que nós estamos falando. É um austericídio. Agora é isso. É isso a saída que a Argentina tem de um lado. Então, eu vou fechar aqui agora, porque nós vamos para o debate. O Ocidente está perdido. Isso é um reflexo, é um signo do que está acontecendo no Ocidente. Os Estados Unidos estão entre o Trump, que, de um lado, é a barbárie,
do ponto de vista da ultradireita. Agora, aqui do ponto de vista da política externa, nem se compara a barbárie que é Biden, Blinken, Sullivan. Massacre, guerra, bomba. O que o governo Biden tem para oferecer para o mundo? Eles não têm uma ponte para construir. Eles não têm uma viela para construir para a América Latina. Eles não oferecem isso. Não vou aqui entrar nas novas rotas da seda agora. E outras saídas. Mas é bomba. O que os democratas oferecem é bomba. E o Trump, que lidera hoje em todos os swing states, e no colégio popular, todos nós sabemos as conexões dele com a ultradireita na América Latina. Então, e na Europa. Então, de um lado, os Estados Unidos oferecem a barbárie com essa política externa deplorável do governo Biden-Blinken, e do outro lado, que já matou mais de 5 mil crianças palestinas, e ninguém para, e do outro lado nós temos o Trump, que também é barbárie ou barbárie. E por aí vai. Última coisa, viva a política externa brasileira, viva a grande liderança do Sul Global, presidente Lula, Celso Amorim, chanceler Mauro Vieira, que cresceu nesses dias, ao resgatar 32 famílias, 32 vidas que estavam condenadas em Gaza, 17 criancinhas. Muito importante isso. André, sem mais delongas, seja bem-vindo. Grande Pedro, bem-vindo. Bem-vindo comunidade que vai estar nos assistindo aí, né? Nesse um ano, né, Pedro? O Nassif ficou maluco, deixou a gente ficar um ano aqui. Quem diria? Grande Nassif. Só lembrando, pessoal, que isso aqui é um programa gravado, né? Que a gente gosta, né, Pedro? Quando tem um programa no feriado, a gente faz no feriado. E quando a gravação, também a gente faz no feriado. A gente gosta de trabalhar, né, André? Que é trabalho, como diria Muricy Ramalho. Então, lembrando, pessoal, né? Trabalho. Como é gravação, né? Dá a sua contribuição, divulga o canal, divulga o programa. Que provavelmente não vamos ter superchat, né? Que não estaremos ao vivo. Mas dê a sua contribuição, né? Torne-se membros do canal e tudo mais que o pessoal já sabe. Então, aqui conosco hoje, né, Pedro? Grande embaixador, que eu falei para você que agora o nosso programa deu um salto, uma oitava acima, como diria um professor nosso, né, Pedro? Depois que o embaixador Boston ele passou por aqui, né? O ex-diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, né? Foi personagem do documentário, você falou errado, você falou Sinfonia de um Homem Só, é Sinfonia de um Homem Comum. Documentário que tem, acho que na Globoplay, acho que tem o documentário. Muito, recomendo. Para narrar a trajetória dele, a pressão que ele sofreu até ser derrubado do comando, né, um pouco antes da invasão do Iraque em 2003. E temos aqui também conosco Pepe Escobar, polêmico, da cultura pop para as relações internacionais. Tem mais o carimbo dele, do passaporte dele, tem mais carimbo que o Neymar tem tatuagem. Posso colocá-los na tela, Pedro? Os dois convidados especiais para esse um ano de programa. Bem-vindo, embaixador Bustani, bem-vindo, Pepe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado. Embaixador Bustani, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela honra de poder participar desse programa e, inclusive, de ter como colega do programa o Pepe Escobar, por quem eu tenho grande admiração. Obrigado, embaixador. A gente pensou muito nesse encontro de vocês dois. E obrigado, Pepe. O embaixador aqui é simplesmente um herói nacional, que, como a gente define aqui, pela trajetória e pela coragem. E pelos interesses que ele lutou a vida inteira. É uma inspiração para toda uma geração, embaixador. E Pepe Escobar, também com uma trajetória e uma coragem. O Pepe Escobar, como dizem os jovens, é brabo. É brabo. Pepe, muito obrigado, Pepe. Você fala de onde, Pepe? Que horas são? Você está no Afeganistão? Você está no coração da Eurásia? São 15:45 da tarde, eu estou no Afeganistão. Muito contra a minha vontade, mas faz parte da minha vida de nômade, né? Eu circulo entre Europa, Rússia e Ásia. E Ásia inteira. Sudeste da Ásia, sul da Ásia. Eu estava na Ásia Central no verão, estava no Sudeste da Ásia até 10 dias atrás.
Aí eu tenho que passar por aqui, porque aqui é a minha primeira casa, né? Minha casa principal. E eu fico trancado. Eu saio para falar com o meu açougueiro, eu saio para falar com os meus fornecedores italianos, aí eles me dão as notícias da rua parisiense. E aí eu volto e me fecho aqui como um caranguejo, porque não tem ninguém com quem eu possa discutir geopolítica. Eu já falei isso em vários podcasts, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o mundo. Os meus amigos franceses me deserdaram. Eles dizem que eu passei para outro lado. E isso desde antes da operação militar especial, em fevereiro do ano passado. Então, obviamente, aqui é maravilhoso. Eu converso com os meus livros. Eu reencontrei vários dos meus livros que eu não via faz tempo, inclusive esta maravilha aqui, que eu não sei se saiu no Brasil até hoje, e que eu estou sempre relendo, que é uma das bíblias dos Usual Suspects, né? Eles se acham o novo Império Romano e a única coisa que eles aprenderam é dividir para reinar. Então é complicado estar aqui, viu? Para vocês todos e para vocês, para o público inteiro. Vocês terem uma ideia rápida, como a França e Paris, especialmente, está sendo destruída, especialmente nos últimos 2, 3 anos, e toda essa época do macronismo, é um negócio absolutamente inimaginável. Eu nunca esperei ver isso e viver isso ao vivo. Então, cada vez que você chega aqui, cada vez que você está no aeroporto, você já está preparado para uma série total de decepções e de tensão acumulada, e especialmente impossibilidade de diálogo. É extremamente deprimente. Aí eu converso com a minha mulher em casa. That's it. Ô, embaixador, só pegando esse gancho do Pepe aqui, o senhor, em algum momento, né, depois que o senhor encarou o império de frente, digamos assim, para usar uma linguagem que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães sempre usava, né, o império, que o senhor encarou o império de frente, o senhor teve um momento que o senhor se sentiu mais solitário também? Ou depois do avanço do bolsonarismo aqui no Brasil, em algum momento, faz parte da trajetória de um intelectual e um homem público, um policymaker crítico, uma certa solidão? Eu acho que sim, sempre. Na sua vida, na sua carreira diplomática, eu tive momentos de solidão, obviamente. Eu fiz uma boa carreira, efetivamente, mas houve momentos em que de altos e baixos. Como dizia o ex-chanceler Azevedo da Silveira, essa carreira diplomática é uma roda gigante. Você, de repente, está em cima, depois você vai para baixo e você volta de novo. E, no meu caso, foi um pouco isso. Eu passei um período absolutamente inútil, desnecessário na minha carreira, em que eu fiquei, digamos, exilado 6 anos quase como cônsul-geral em Montreal, onde não havia nenhuma importância política, apenas um trabalho burocrático de cônsul-geral, por motivos absolutamente inacreditáveis, sem explicação até hoje. De qualquer maneira, eu voltei para o circuito depois e a partir desse circuito eu terminei como diretor-geral da Organização para a Proibição das Armas Químicas. E vou te dizer uma coisa. Primeiro, eu gostaria de evitar essa palavra de herói, porque eu acho que eu não sou um herói. Eu apenas cumpri com o meu dever com o mandato para o qual eu fui eleito por aclamação pela comunidade internacional, dirigi uma organização e cumpri a letra de uma convenção, que era uma convenção que eu respeitava por sua particularidade. Ela não era como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que exclui de início, ab ovo, os 5 potências nucleares. A Convenção das Armas Químicas, não. Ela trataria todo mundo com pé de igualdade, inclusive os americanos, os russos, etc. Isso me fascinou e me fez aceitar essa missão e licença do meu serviço diplomático para fazer essa implementação dessa convenção logo que a organização entrou em vigor, né? Em 97. Momento de solidão sempre há. Eu sempre contei com um apoio extraordinário da minha mulher, que também é diplomata, minha colega de turma, uma mulher brilhantemente inteligente e muito solidária, que acompanhou minha carreira até hoje. Nós estamos casados há 52 anos e ela acompanhou minha carreira. E os meus 3 filhos, que são pessoas extremamente talentosas e também me deram um enorme apoio. Quer dizer, solidão propriamente
acredita, não tive, porque eu tive esse apoio muito grande da minha família durante esse período. Obviamente que foi muito duro você enfrentar aquela violência, aquela brutalidade que veio da delegação americana e dos representantes de Washington, como John Bolton, por exemplo, num ambiente no qual eu não podia contar com nenhum auxiliar brasileiro, porque naquele momento, qualquer brasileiro que fosse trabalhar comigo, como acontece, qualquer diretor de organização internacional leva sempre um assessor para o seu país, é normal. No meu caso, eu não pude fazer isso, porque a legislação brasileira, na época, eu tinha um diplomata que eu queria levar para trabalhar comigo, eu não podia levar porque ele tinha que sair do quadro, não ia poder ser promovido, tinha que perder o INSS, etc. E tal. Isso depois mudou. Mas eu tive, então, que contar com um apoio um pouco intuitivo, a partir dos primeiros anos de trabalho na organização, e de identificar dentro da organização quais eram os funcionários que eram dignos de confiança. Porque eram 511 funcionários, obviamente, de todos os países, membros da organização, e você conseguir criar uma mentalidade de lealdade, fidelidade aos princípios da convenção era muito difícil. Sobretudo os 211 inspetores. Porque a ONU, antigamente, usava inspetores alugados, terceirizados pelos países, pagos pelos países, e, obviamente, todo o trabalho que os inspetores faziam ficava sob suspeita, porque eles reportavam o que era interesse dos países. Isso eu impus na organização. Meus inspetores ganham dinheiro da organização, moram na área, não são terceirizados e têm que cumprir com a convenção. E eu participava de todos os debriefings. Toda a expressão que chegava do exterior, eu ia assistir como é que era, etc. Porque, a partir daquilo, da expressão bruta, você prepara o que é importante para informar a comunidade internacional da organização. Né? Então, isso demorou muito. E, nesse processo, identifiquei 4 funcionários de diferentes nacionalidades, um paquistanês, um do Zimbábue, um russo, um canadense, e um 5º britânico, curiosamente. E esses 5 foi que me ajudaram a levar aquela organização adiante. Porque era muito curioso. A organização é organizada, tem uma estrutura que tem diretores para várias áreas, e tem o auditor, e você tem o assessor jurídico, etc. Mas eu percebi que eu tinha que reproduzir no meu gabinete um funcionário para cada área daquela, porque eu não podia confiar nos diretores daquelas áreas, necessariamente, entendeu? E eu consegui, graças a Deus eu consegui, até um determinado momento, quando o tapete me foi tirado pelos americanos em combinação com o governo brasileiro da época. Enfim, mas paciência, mas eu acho que tendo feito meus 4 primeiros anos e meu primeiro ano do segundo mandato, eu acho que eu consegui muito. Eu entrei com 87 membros, deixei 146 quando eu parti, deixei muito avançado o processo de destruição de armas químicas na Rússia, nos Estados Unidos, e na Índia, no Irã e na Coreia do Sul, e inspecionei inúmeras indústrias químicas e farmacêuticas mundo afora, de onde partem necessariamente as tecnologias para armas químicas, e desenvolvi um bom programa de ajuda aos países pobres em desenvolvimento que necessitam de energia, de indústrias químicas para suas necessidades imediatas, inclusive tintura para tecelagem, materiais e tal. Enfim, não consegui, e a minha grande frustração é o seguinte: por um pouco eu conseguiria ter evitado uma guerra absurda que matou tanta gente no Iraque e que destruiu o Oriente Médio, criou um grupo de países falidos, failed states, como se dizem, entendeu? À toa. Então, apenas por isso. E eu fico muito magoado porque uma palavra do meu governo brasileiro útil naquela época teria, quem sabe, talvez, permitido que eu não fosse mandado embora por falta de voto, porque eu perdi essa eleição por abstenção. O grupo ocidental liderado pelos americanos, à exceção da França, votou contra mim, e a América Latina, a Ásia e a África se abstiveram porque acharam que o Brasil, como não tinha pedido apoio para mim,
tinha restrições à minha pessoa, ao meu trabalho. Então, é uma pena que isso tenha acontecido, entendeu? Quer dizer, até hoje isso me dói. Me dói. Agora, isso não quer dizer que eu seja um herói. Não sou. Eu apenas cumpri com a letra da convenção. Eu acho que todo diretor internacional deveria fazer isso. Eu gosto muito de conversar sobre essa organização num outro contexto maior, que não sei se é o caso de levantar agora, mas é o contexto da desmontagem do multilateralismo a partir da própria criação das Nações Unidas, que foi um evento extraordinário desse tal, mas ela nasceu com um vício de origem, que foi o Conselho de Segurança com poder de veto. E aí, algumas organizações da família foram sendo criadas, algumas deram certo, etc. Tal, e algumas repercutiam este vício de origem. E eu gosto de citar a OPCW porque ela foi a primeira em que os americanos interferiram para derrubar o diretor-geral, coisa que nunca tinha acontecido. Graças a Deus, e depois disso, foi a OIT, entrei com uma ação para evitar que isso acontecesse de novo. E eu ganhei essa ação. A OIT determinou que a eliminação, o afastamento do diretor-geral nessas condições é ilegal e é contra a convenção. E de modo que isso me deixou meio mais tranquilo. Pelo menos eu sei que meus próximos colegas diretores da organização não sofrerão esse tipo de ameaça, nesse tipo de mobilização para desmontar, né, uma estrutura que podia ter funcionado. Hoje em dia ela está abandonada. Essa organização, hoje em dia, ela se corrompeu. Eu tenho como questão agora, minha preocupação é a questão da alegada utilização de armas químicas pela Síria, sem defender o Bashar al-Assad, não estou para isso, mas é que os inspetores que foram lá, ainda da minha época, os seniors que sobraram, verificaram que não havia armas químicas, eles vieram aqui ao Brasil, trouxeram todos os relatórios, me mostraram e pediram ajuda. E aí, em contato com o Franz Polnick, que foi subsecretário-geral da ONU, e outras autoridades, professoras do MIT, de outras universidades, nós temos um grupo que chamamos o Grupo de Berlim. E nós preparamos um grande relatório agora para fazer chegar à comunidade internacional. Tentamos fazer chegar ao Conselho de Segurança, fomos bloqueados pelos americanos, ingleses e franceses. Né? Mas é o seguinte, tudo se explica para você continuar impondo sanções à Síria. Ok, querem impor sanções à Síria, mas não a partir de uma mentira. Isso que é o problema, porque isso desmoraliza a própria organização. O relatório que os inspetores ofereceram ao diretor-geral, o diretor-geral ignorou e encomendou de outros 2 outsiders um outro relatório que dizia que, sim, eram armas químicas. Eles apenas pedem para que leiam o relatório original deles, que é o autêntico. Então, essa é uma luta que talvez seja inglória também, porque nós já estamos há 4 anos com esse assunto na pauta, né? E você não consegue que a imprensa corporativa mencione isso. Apenas nas redes sociais e alguns comentaristas importantes, um deles, que tem sido o líder nessa questão, é Aaron Matei, que é um sujeito que eu respeito muito, um jovem canadense, filho do Gabor Matei também, que é outro um filósofo importante, porque você não consegue chegar à mídia corporativa, entendeu? É bloqueado isso. Esse assunto é bloqueado. Agora, nós estamos com esse relatório que foi muito bem, é um livro já, que vai ser levado ao Conselho Europeu, que vai ser levado de novo ao PAC, ao PCW, e vamos tentar de novo que ele vá ao Conselho de Segurança, agora com uma chance de que possa ser ouvido com um pouco mais de dignidade, um pouco mais de seriedade. Eu jamais pensei que ia discordar do embaixador Bustani na minha vida, mas eu vou... Bom, foi um ato heróico, vamos dizer assim. Se o senhor não se considera um herói nacional, foi um ato heróico. É comovente, né, Pepe? É comovente essa trajetória e ela é inspiradora. Pepe, e você, durante as guerras gêmeas da doutrina Bush, no Iraque, no Afeganistão, você acompanhou aquilo nos intestinos, por dentro. Claro, eu estava lá o tempo todo, indo. Eu estava lá antes, durante, depois, e depois ia e voltando. No Afeganistão, eu estava antes do 11 de setembro. Eu passei julho no Paquistão e nas zonas tribais. Aí, numa aventura absolutamente demente com o meu fotógrafo,
que a gente tinha uma carta de um representante do Massoud em Nova York, que era o nosso salvo-conduto para a gente conseguir encontrar o Massoud no Vale do Pangir. O problema era a gente chegar até o Vale do Pangir. E isso foi uma história épica. Eu contei essa história no Asia Times, na época. Muita gente dos Estados Unidos leu, inclusive, porque depois do 11 de setembro, esse nosso pequeno website em Hong Kong, com basicamente 3 caras em Bangkok, um correspondente em Karachi, o meu amigo Salim, e eu, a gente furou a imprensa global praticamente inteira. Sozinhos. Só nós. Bom, porque a gente estava lá antes. O Salim estava acompanhando tudo que estava acontecendo em Karachi, eu estava no Paquistão depois das zonas tribais, e depois, por um avião da ONU, José Bustani, eu consegui chegar ao Tajiquistão. Não tinha outro jeito de chegar em Dushanbe na época. E em Dushanbe, um helicóptero soviético do Massoud nos levou para o Vale do Pangir, que foi uma entrada Coppola, Cavalgada das Valquírias, Robert Duvall chegando no meio do Hindu Kush. Antológico. E lá eu entrevistei o Massoud, foi a penúltima entrevista do Massoud antes dele ser assassinado. 3 semanas depois, ele foi assassinado no front. A última entrevista que ele deu foi para nós. E eu tenho imagens, inclusive, que o meu fotógrafo, o Jason... A última imagem do Massoud vivo é o Jason. O Jason estava seguindo o Massoud entrar num Toyota. Ele entrou, abaixou o vidro, deu um alô para todo mundo que estava em volta, que era o pessoal do Village e alguns dos seus comandantes, e foi para pegar um dos helicópteros e foi para o front, onde ele foi assassinado 3 semanas depois. E aí, quando cheguei em Peshawar, de volta, capital das zonas tribais, a Meca Islâmica, os meus amigos paquistaneses falaram: nós temos um furo para você. Agora, por que para mim? Porque eu não era americano, fundamentalmente. Então, o furo eu tive porque eu não era do New York Times ou do Washington Post. Eu era um brasileiro que escrevia para um website na China, na cabeça deles. Era um negócio completamente punk, né? E eles me falaram: olha, vai rolar um negócio porque os americanos querem mandar um comando para Kandahar para raptar o Osama Bin Laden e levar ele para os Estados Unidos. E o Musharraf, presidente na época, vetou. Ele falou: se vocês fizerem isso, eu tenho uma guerra civil com 100 milhões de pessoas na rua no mesmo dia. Isso foi 11 dias antes do 11 de setembro. Isso foi no dia 30 de agosto. A gente publicou essa matéria 31 de agosto, se não me engano. Quando aconteceu o 11 de setembro, todo mundo... Como é que esses caras sabiam essas coisas? Porque a gente estava lá. E o meu amigo Salim, que estava em Karachi, depois ele me levou na Binori Mosque, a Mesquita Binori, que era a mesquita favorita do Osama Bin Laden quando ele ia para Karachi e dos principais comandantes do Talibã. Ou seja, a gente estava realmente no meio do meio da história. O que a gente não sabia e que só soube depois é toda a história de queijo suíço cósmico do 11 de setembro, que enganava todo mundo na época e que depois de alguns meses, especialmente 2, 3 anos, não enganava mais ninguém. E no Iraque a mesma coisa. No Iraque, primeiro eu fui para o Egito, a gente sabia que tinha uma guerra. Eu passei o fim do ano em Bali, fui para o Cairo, e eu estava conversando com o pessoal da Al-Azhar, pessoal próximo do Sheikh de Al-Azhar. Eles sabiam que ia rolar alguma coisa. E aí eu falei: bom, vou para a Jordânia, que é do lado. Fui para Amman, e enquanto eu estava em Amman, estourou o que estava todo mundo esperando, que era a guerra. E aí eu atravessei para o Iraque, e aí eu fiquei no Iraque 1 mês e meio. E, na época, todos nós sabíamos que o que o José enfrentou em Nova York era o que nós, os itinerantes, enfrentávamos no que os americanos depois começaram a chamar de MENA, Middle East Northern Africa. O Corno da África, o Oeste da Ásia, Middle East, eu chamo de Oeste da Ásia, porque é o nome certo, ou Sudoeste da Ásia, e o entroncamento da Ásia Central com a Ásia do Sul, que é o Afeganistão. Os neocons dominavam tudo. Então, eles foram capazes de justamente destruir o que o José estava fazendo
como eles seriam capazes de destruir qualquer um de nós, porque a nossa narrativa era completamente contra o que eles estavam fazendo. Então, a gente só tinha espaço reservado na embrionária mídia alternativa da época. No nosso caso, o Asia Times, imagina, a gente era um pequeno website em Hong Kong, com pouca gente e com uma leitura pequena em 2001. A gente só estourou porque a gente estava lá na hora que aconteceu o Afeganistão e zonas tribais e a chegada em massa das forças especiais da CIA, que a gente viu ao vivo na frente. Nossa, é muito engraçado. Eu estava em Tora Bora, os caras bombardeando os Al-Qaedas no outro lado das montanhas. Me aparece um 4x4 com 4 American Special Forces. No front, literalmente. Eles olham para a gente e falam, o que vocês estão fazendo aqui? A gente fala, tava eu e um cara do Observer, em inglês. Não, nós somos jornalistas. Os caras ficaram lívidos. A gente estava no front antes deles. Nós os recepcionamos no front. Então, era isso. Por mais que a gente tivesse furos, acessos, gente que nos informava, etc. e tal, a nossa narrativa estava restrita, evidentemente, a pequenos websites, e na época não tinha redes sociais. Então, o que a gente publicava jamais poderia sair no Washington Post e no New York Times. Anos depois, eles chupavam coisas que a gente tinha publicado em outros websites pela Ásia também e revendiam como matérias deles. E furos que a gente tinha dado em vários casos, anos antes. E especialmente quando a gente contava, na época, em 2001 e depois em 2003, por que a invasão e o bombardeio do Afeganistão iam dar completamente errado, furo absoluto, e por que a revolução neocon no Iraque, vocês lembram do Paul Wolfowitz, nós somos a nova OPEP, também ia dar errado. Imagina, pra vocês terem uma ideia, eu vi isso 9 dias depois da queda da estátua do Saddam Hussein em Tahrir Square, em Bagdá. Teve uma manifestação monstro atravessando Bagdá de sunitas e xiitas juntos, devia ter 500 mil, 600 mil pessoas, pelo menos, onde o moto principal era Down with the USA. Isso não saiu na capa do New York Times. Claro que não. Mas a gente já via lá, e depois de algumas semanas a gente viu o surgimento da guerrilha suni-iraquiana, que desembocou, muitos de vocês devem lembrar, em novembro de 2004, na reeleição do Bush, quando Bush II ele tinha sido reeleito e ia começar o segundo mandato, o Guernica de Fallujah. O Guernica de Fallujah é o preâmbulo da atual Guernica em Gaza. E isso, obviamente, você não ia ver na CNN. Você não ia ver na capa do New York Times. Só os independentes, por exemplo. A gente tinha um informante iraquiano que nos passava coisas, e ele estava ligado à jihad iraquiana, e ele nos contava como Fallujah estava sendo completamente destruída pelos americanos, inclusive com fósforo branco, tudo que vocês possam imaginar. Então, essa marginalização de diplomatas como o José e de jornalistas independentes, no nosso caso, vários de nós, era paralela, porque os neocons dominavam toda a máquina. Eles dominavam a máquina do poder, a máquina de informação e, sobretudo, a máquina de desinformação. E eles achavam que o Petraeus aprendeu quando ele foi visitar o Pentágono, aquele famoso nós vamos destruir 7 países em 5 anos, que na verdade é uma citação do Velho Testamento que esses neocons adaptaram, a gente sentia isso no terreno o tempo todo, entre Afeganistão, Iraque, visitando as bases americanas no Catar ou em Bahrein, por exemplo. E a gente via que, oh shit, qual o próximo? Provavelmente vai ser a Síria. Demorou um pouco, demorou o quê? Depois de 2004, demorou 7 anos para chegar, 6 anos para chegar na Síria. Chegou. E a Líbia, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer na Líbia. Chegou, e muito pior, porque na Líbia a OTAN destruiu a Líbia inteira. Na Síria não conseguiram por causa dos russos, justamente.
Então, esse é o paralelo entre a vida do diplomata e a vida do correspondente no terreno. A gente estava enfrentando o mesmo inimigo, o mesmo minotauro perigosíssimo, e que ainda é perigoso, porque agora é pior, porque agora o minotauro está encurralado. O minotauro está dentro do seu labirinto, encurralado, não tem a saída do labirinto, e o que ele quer fazer? Ele quer destruir o labirinto inteiro. E todo mundo que está dentro do labirinto e quem está observando o labirinto, que é o estágio que a gente está agora. Perfeito, perfeito, Pepe. Ô, embaixador, esse minotauro global, para usar a expressão do Yanis Varoufakis, que sentiu na pele também os ataques do minotauro, com as políticas de austericídio impostas sobre a Grécia, há um episódio que ele conta, inclusive, num texto dele, né, Tirem as Crianças da Sala, em que a Troika diz isso, né, pessoalmente, né, os controles financeiros da Europa diz, olha, tira as crianças da sala que agora nós vamos falar com os adultos, né, se referindo aos gregos no momento, o Syriza, o Tsipras e o próprio Varoufakis. O Minotauro global, como ele atua agora, eu quero passar aqui para o tema da guerra da Ucrânia, né? Como ele atua agora, como você vê com essa nova guerra em Gaza, esse massacre em Gaza, como ele vai, digamos assim, ele vai abandonando o seu aliado ucraniano. Como você vê isso? Seu primeiro posto que o senhor serviu foi em Moscou, o senhor conhece, como poucos aqui no Brasil, a Rússia, a cultura russa, a política russa, a Realpolitik russa. O senhor contava aqui nos bastidores que o Lavrov, um dos maiores diplomatas do mundo, fundador dos BRICS ao lado do Celso Amorim, o embaixador Celso Amorim, é um amigo do senhor. Como é que o senhor vê como é que você vê, Bustani, o papel da Rússia agora que luta contra 30 países, né? Que é o que não é dito na mídia corporativa aqui ou na mídia hereditária, como diria Chico Sá, a mídia hereditária brasileira. Como é que o senhor vê agora o Minotauro global na guerra da Ucrânia? Antes de comentar isso especificamente, eu gostaria de voltar ao tema que o Pepe levantou com muita propriedade, a questão do neocon. Eu sinceramente, o Pepe e vocês todos, eu gostaria... Eu não tenho mais tempo de vida para fazer um grande trabalho para analisar em profundidade o aparecimento dessa expressão. Porque, na verdade, eu não sei porque tem neo nessa expressão. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, desde sempre, o Ocidente que mandou no mundo até então é conservador. Nós sofremos isso a vida inteira. Eu acho que o aparecimento dessa expressão neocon tem até um viés positivo, que eu acho que ela começou a aparecer a partir de um momento em que algum resto do mundo, que hoje eu identifico e nós identificamos como o Sul global, começou a tomar consciência de que havia uma opção, aquela linha de comportamento, de imposição de instituições de Bretton Woods, de Conselho de Segurança com veto, etc. E começou a despertar entre as pessoas a possibilidade de você pensar numa outra coisa. E como batizar o que estava acontecendo? Eu acho que batizaram de neocon, mas para mim é com. Sempre foi. Entende? Então, o que está acontecendo hoje é que, e esse é o meu ponto atual, é que você não pode sustentar mais esse quadro internacional em que você tem o domínio das potências ocidentais decadentes. Obviamente, os americanos estão desesperados porque eles estão perdendo terreno, estão perdendo terreno até do ponto de vista militar, né? Estão perdendo terreno do discurso. A Europa está completamente subjugada, terceirizada pelos americanos para satisfazer a uma política desesperada em relação ao que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. E aí você começa a perceber que surgem uns países que já estavam sendo montados, curiosamente, até batizados por um sujeito do Chase Manhattan, o Jim O'Neill, os BRICS. E você vê, de repente, presta atenção, você tem Rússia, China, Índia, 3 potências nucleares, populações gigantescas. Aí você tem Brasil, África do Sul,
aí entra a Arábia Saudita, entra o Catar, o Irã, potências energéticas inegáveis. Você põe a representação mais importante da África no momento, que é a Etiópia, a União Africana, e um país que está crescendo muito bem, e o Egito, que é o símbolo tradicional do mundo árabe. Você junta tudo isso, gente, você está com 40% do PIB mundial, você está com 40% da população mundial e crescendo, porque é uma lista de 40 países na fila para entrar. De modo que você tem que entender que agora essa questão dos BRICS vai muito além do seu papel original, que era criar uma alternativa econômico-comercial para o que estava acontecendo no mundo dominado pelas instituições, o Banco Mundial, o FMI, etc. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que os BRICS são a origem da nova ordem internacional. Eu acho que a partir dos BRICS é que você pode reformar a ordem internacional. Você pode acabar com o que eles chamam de ordem das regras internacional, das regras que são regras que não são da ONU, são as regras que eles mudam a cada dia, dependendo da guerra que eles querem promover, né? A pontual. Então, eu acho que a partir disso, você vai demorar, porque você tem que acomodar aí os problemas que existem membros dos BRICS, e eles são importantes, mas você vê que já há o início de um diálogo muito importante, que a Rússia e a China se entendem muito melhor hoje em dia, a China faz um esforço para se entender melhor com a Índia, a China está desempenhando um papel diplomático muito importante de fazer aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã, e a China está, ao contrário das potências ocidentais tradicionais, ela faz uma política externa extremamente hábil. Ela faz uma política de sedução e construtiva. Ela paga a infraestrutura, se beneficia com o comércio que virá a partir disso, óbvio. Ela passa a tecnologia de informação que ela hoje domina e vai comendo pelas beiras. E sem agressão. Isso seduz, obviamente seduz. Os países africanos estão seduzidos por isso, porque eles estão recebendo vantagens. Né? Então, agora, se você olha aqui, como é que o Ocidente se porta em relação a isso? Por que o Ocidente é incapaz de fazer uma política construtiva como a China está fazendo? Eu acho a China, desculpe, eu acho pessoalmente, a China nunca foi atacada por ninguém, ela sempre foi atacada nunca atacou ninguém, sempre foi atacada por pessoas. A muralha da China existe por algum motivo, e ela descobriu um caminho, que é a Rota da Seda, ou que seja, como chamar, mas é um caminho de criar bem-estar para eles e para os outros. Óbvio que eles têm um benefício comercial, econômico e político também. Não se esqueça que político também, porque o discurso deles não é um discurso agressivo. Você olha para o Brasil. Qual foi o país da América do Sul que não teve um golpe de Estado provocado pelos americanos ou apoiado pelos americanos? Vocês lembram? Eu não me lembro. Desde que eu existo, eu não me lembro. Todos. Por que tem que ser assim? Por que você tem que derrubar tudo que não é igual à sua imagem? Por que esse narcisismo ocidental de que todo mundo tem que parecer com eles? Não. O mundo é diverso. Você tem que conviver com a diversidade. A harmonia do mundo depende disso. Você tem que poder conviver judeu com israelense, com preto. Ninguém tem que ser todo branco. Ninguém tem que pensar a mesma religião. Ninguém tem que pensar a mesma maneira. Você não pode impor essas comunidades árabes, que, historicamente, nunca conhecendo democracia como o Ocidente conhece, você não pode querer que eles adotem um sistema democrático da noite para o dia. Isso pode vir ou pode não vir. Porque a maneira deles viverem, de se acomodarem com a sociedade deles, é através disso. É através disso. Quer dizer, todas as tentativas de fazer primavera árabe deu tudo errado. Por quê? Porque era uma imposição que vinha de fora sobre uma coisa que não está na mentalidade deles, não está na cabeça deles. É uma coisa um pouco ousada que eu estou dizendo, eu sei disso. Mas eu acho que isso é food for thought. As pessoas têm que começar a pensar um pouco mais nessa linha. E o que eu acho muito, muito, muito interessante no presidente Lula, com quem eu trabalhei muito proximamente nos meus 5 anos de embaixador em Londres, 7 anos de embaixador em Paris,
e aprendi muito com o Lula, é exatamente essa noção que ele tem muito autêntica, muito visceral, de conviver com o diferente, de se acomodar através da conversa, do diálogo, entendeu? E eu acho que ele projeta isso nas relações internacionais. E a prova disso é o que está acontecendo hoje, apesar dele estar sendo massacrado pela imprensa brasileira por razões que nós não vamos discutir nesse momento. Mas eu acho que esse Minotauro ele não sabe o que fazer mais. E ele vai perder essa batalha. Talvez não seja amanhã, não seja ainda para a minha geração, mas eu acho que vai ser para a geração dos meus filhos e dos meus netos. Porque eu acho que, de repente, você vai ter a maioria do mundo conversando com os que mandam tradicionalmente, dizendo: escuta aqui, nós existimos. Nós temos como se diz em francês, une voix au chapitre. Né? Temos que ter uma voz nesse mundo. Esse esquema internacional, essa ordem internacional que vocês impuseram desde então, perdeu já a vez, já perdeu o sentido, mudou, o mundo evoluiu, vocês não souberam descolonizar adequadamente, colonizaram, dividiram, exploraram e depois largaram. Vocês não ajudaram os países que vocês colonizaram a se desenvolver de uma forma positiva para chegar a um patamar compatível com as condições em que vocês vivem. Não fizeram isso. De modo que isso vai chegar esse momento. E a partir desse momento, eu espero que aí você possa ter um ambiente, uma massa crítica para fazer uma reorganização do mundo. Porque não adianta você mudar o Conselho de Segurança de hoje, aumentar membros permanentes, botar o Brasil lá dentro, não adianta nada. É a mesma coisa. Não muda. É inútil. A ONU acabou. A ONU, tal qual... Corretíssimo. Bom, a gente espera que o presidente Lula possa te ouvir mais, viu, embaixador, né? Pepe, tem uma cobrança aqui que está chegando no off para você mostrar sua caneca misteriosa, não sei de onde ela vem, e me parece que você vai sair do Otanistão e vai para o coração do Heartland. Isso. Que você pronuncia, com a anuência do embaixador, pelo que eu sei também, como a capital multipolar do mundo. Coloca a gente por dentro da capital multipolar do mundo e como anda? Acabou a guerra na Ucrânia? O que aconteceu, Pepe? Superstar absoluta. Os americanos estão desesperados. Onde eu consigo essa caneca? Forget it, não vai conseguir. Essa caneca eu trouxe de Donetsk quando eu fui para o Donbass há 8 anos atrás. E ela fica aqui em Paris, ou seja, eu só uso quando eu estou aqui. E eu mostrei ela a primeira vez, alguns dias atrás, e causou um reboliço gigantesco. E muita gente agora, brasileiros, americanos, a caneca, o que é? Essa é a legítima caneca de Donbass, onde você tem que ir para Donetsk para conseguir. Ela não tem nem em Moscou. Eu procurei, e em Moscou não tem. Em Moscou, o máximo que você acha é um Ribbon of St. George. Eu tenho um aqui, ó. Você acha um Ribbon de St. George, como esse aqui, mas você não acha a caneca. Bom, então vamos às coisas sérias. Bom, provavelmente eu sou um descendente dos Scythians. Scythians eram alguns entre os grandes middlemen das rotas da seda. Eles viviam nas estepes, eles viviam entre o Mar Negro e o Cáspio, eles viviam no sul da Rússia, em áreas que hoje poderiam ser próximas da Ucrânia e áreas do norte do Irã. E eram os famosos nômades a cavalo, e que também eram sedentários quando era necessário, e eles viviam basicamente de comércio, eles não viviam fundamentalmente de atacar outros sedentários ou cidades. Não, o interesse principal deles eram os comércios. E isso se aplica a todas as populações nômades na história da Ásia Central, no Heartland, né? Então, o fato de que eu me interesso por eles desde que eu era adolescente, e que isso me levou depois a viajar as rotas da seda, e hoje eu posso dizer que eu tracei as rotas da seda quase inteiras, em diferentes viagens, evidentemente, né? Começando pela grande viagem, que é você começar em Xi'an e até a Ásia Central,
ou de atravessar a China inteira a partir de Xi'an, cortar pelo Afeganistão e descer indo para o Caxemir. E depois, pela Ásia Central inteira, você vem, por exemplo, do Xinjiang, do oeste da China, atravessa pelo Cazaquistão, segue a Ásia Central inteira, o Irã e para na Turquia, e chega a Istambul. Bom, em 30 anos de viagens, eu fiz tudo, terminei fazendo tudo isso, porque sem fazer tudo isso, eu jamais poderia pretender escrever e tentar explicar a Ásia como um todo, a Eurásia, a Ásia Central, o Heartland, os povos nômades, as rotas da seda, sem percorrê-las, né? Bom, então é o que a idade e a experiência te dá. Você chega a um ponto onde você pode naturalmente falar de tudo isso como se fosse sua casa. E eu me sinto em casa. Eu tenho objetos aqui de todas essas viagens. Especialmente tecidos, cerâmica, pequenas esculturas e o meu fraco, tapetes tribais, né? Que é o que um nômade faz. Um nômade viaja carregando seu tapete. E em várias das minhas viagens, podendo, eu levo um tapetinho. Sempre. Ou pego um tapetinho no meio do caminho, por exemplo. Você está no oeste do Afeganistão, você vai num mercado em Herat, você procura um tapete, não acha. Na hora que você está saindo, passa um velhinho carregando um tapete nas costas. Eu olhei e falei, puta que eu pariu, é esse. Aí eu perguntei para o meu intérprete, você pode perguntar para ele o que ele vai fazer com esse tapete? Ele foi lá, perguntou, o velhinho falou, ele ia vender porque ele está precisando de dinheiro. Eu falei, não, fala para ele não fazer nada. Eu compro o tapete dele pelo preço que ele quiser. Aí o que acontece 5 minutos depois? Você tem um tapete Bukhara antigo, do fim do século XIX, que estava numa casinha em Herat, no oeste do Afeganistão, e ele é seu por $50. Inacreditável, né? Pois é, essas coisas acontecem na Rota da Seda. E a Rota da Seda é a definição prática dessa expressão do Xi Jinping, peoples to peoples exchange, como ele diz, trocas entre povos. O X da questão do comércio das rotas da seda de leste a oeste sempre foi trocas entre povos, de mercadorias, de religiões. Foi assim que o budismo, por exemplo, viajou, de sistemas de vida, de costumes, de comidas, de especiarias, de tapetes, de ervas. É assim que funciona. Por isso, talvez seja a minha introdução para dizer para vocês que os chineses, conceptualizando a grande plataforma geopolítica e geoeconômica deles para o século XXI inteiro como novas rotas da seda, é algo que só pode vir de um povo que conhece a sua história muito bem e conhece a história não só da Ásia, como da Eurásia inteira. Os russos entendem perfeitamente, mesmo se eles tivessem chegado depois. As rotas da seda, do ponto de vista russo, começaram depois da invasão dos mongóis, dos tártaros, depois. Os persas sabem disso muito bem, porque vários desses povos nômades originais eram vizinhos à Pérsia tradicional. Os afegãos, mais do que todos, porque os afegãos sempre estavam numa encruzilhada de rotas. Exatamente. Quando você quando viaja, por exemplo, entre o norte do Afeganistão e no sul do Tajiquistão, você está viajando pela Pamir Highway, por exemplo, que é uma das viagens mais extraordinárias do mundo. Você está nessa estrada que está sendo reconstruída pelos chineses justamente agora, a 4.000 metros de altura, você olha do outro lado da escarpa e você vê uma trilhazinha esculpida na escarpa. Eram as trilhas originais da Rota da Seda, onde só podia passar, no máximo, um burrinho e um peregrino por vez. Então, o que os chineses estão fazendo hoje é reviver algo que foi desde século III a.C. até a Era dos Descobrimentos, que era a grande rodovia planetária. Isso é que é extraordinário. É impossível você tentar explicar isso para um bando de arrivistas bárbaros como os americanos. Não tem como eles entenderem isso, porque eles não têm o substrato cultural para entender isso. O que o José estava falando há pouco tempo de impossibilidade de entender o outro, para a gente colocar o outro entre aspas, esses caras nunca leram Levi-Strauss, entre outros.
Eles nunca leram o Fernando Brodel. Eu discuti isso com um acadêmico americano de Princeton, anos atrás. Falou, ninguém lê o Brodel na academia americana. É um absurdo. Se você não lê o Brodel, você não vai entender como funciona a civilização mediterrânea. Simples, simples. Então, todos esses fatores culturais, históricos, etc., se entrelaçam nessa nova grande narrativa que coube aos chineses, não por uma coincidência histórica, mas eu digo por um entroncamento histórico ideal de eles conceptualizarem a noção de novas rotas da seda no século XXI, em vez agora de tapetinho no lombo do burrico levando especiarias, é high-speed rail, é pipelines, é fibra ótica, unindo todas essas civilizações, esses polos multipolares através da Eurásia, no norte da África também, boa parte da África, chegando à América Latina também, porque as rotas da seda se expandem no mundo inteiro, como um vetor geopolítico e geoeconômico de união, que é o absoluto oposto da lógica imperial e da lógica derivada dos 500 anos de colonialismo, que é as guerras eternas. Porque as guerras eternas se baseiam, voltando aos nossos amigos aqui, a gente volta sempre à base ocidental. A base ocidental não foram os gregos, a base ocidental é a base guerreira da paz romana, que é o que deixa qualquer acadêmico americano babando quando ele começa a estudar o Império Romano, porque ele acha que eles são o novo Império Romano. Sempre foi dividir para reinar, sempre foi, como é que chama? Introduzir um elemento de pavor nos povos subjugados, ok, admiti-los, mas batendo, né? E depois eles, ok, que maravilha, agora somos cidadãos romanos, etc. e tal. Mas não era um bed of roses, né? Não era um mar de rosas para ninguém. Antes eles tinham que ser vencidos e eles tinham que subjugar a sua soberania à paz romana. É exatamente isso que o Império tem feito desde o final da Segunda Guerra Mundial. E como o José disse muito bem agora há pouco, acabou o almoço livre. Não tem mais Naked Lunch do William Burroughs. Não tem mais almoço livre, almoço nu. Porque agora os polos do mundo multipolar estão começando a surgir e ter uma consciência de classe, né? Uma consciência geopolítica e geoeconômica que eles não tinham até alguns anos atrás. A Rússia e a China, sem dúvida, a Rússia se recuperou do horror que foram os anos 90, quando eles foram totalmente destruídos por Milton Friedman e companhia, a turminha Milton Friedman, Jeffrey Sachs, etc. Jeffrey Sachs, depois que teve um caminho para uma iluminação, um caminho para Damasco, né? E hoje ele é progressista, e hoje ele é pró-multipolaridade. A China, evidentemente, que estava acumulando uma acumulação de tudo, acumulação de capital, de tecnologia, de savoir-faire, vamos chupar tudo que eles têm, vamos virar o jogo, jogar contra eles, e aí nós vamos fabricar o que eles faziam antes melhor do que eles, e vamos vender para o mundo inteiro. Isso demorou entre 30 e 40 anos, o que é nada, em termos do ponto de vista chinês, de olhar a história como ciclos de milênios, né? E é esse o ponto que a gente está agora. A emergência simultânea desses diferentes polos do mundo multipolar, o que leva ao isolamento progressivo e inexorável do Império e, evidentemente, o grau de paranoia, de desespero das elites que run the show, como a gente diz, os caras que controlam o jogo mesmo, não são esses babacas Sullivan, Nuland, Blinken. Não, esses caras são mensageiros de quinta. Blinken é um funcionáriozinho vagabundo de terceira, que redigia memorandos para Joe Biden quando Biden era o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Jake Sullivan é um advogadinho de terceira que estava na sombra de como é que chama? Livrar Hillary Clinton de escândalos, inclusive o escândalo do famoso server que ela tinha em casa com aqueles e-mails que depois eles tentaram, como é que chama? Vetar.
Então, esses caras não são estrategistas, eles não são nem táticos, eles são meros funcionários. Os caras que pensam por trás é muito mais complicado. E esses caras não aparecem, esses caras a gente não vai ver em lugar nenhum. Esses caras você vai ver em almoços e jantares privados do Harvard Club em New York City. Esses caras você vai ver em restaurantes onde tem as salas privadas onde ninguém entra, nem o pessoal que trabalha no restaurante. Esses caras você não vai ver em Davos, no Bilderberg, etc. e tal. Eles mandam as ordens para os caras que vão para Davos e Bilderberg. É assim que funciona. Esses caras estão naqueles clubes privados em St. James, em Londres, onde para entrar você só entra se um membro te levar e você é vetado antes de ir, mesmo para comer um curry com um dos membros que te convidou. É assim que funciona. E isso não é conspiração. A vida real, em termos de elites de poder, é assim que funciona. Então, e esses caras agora estão olhando, opa, está surgindo um polo chinês, está surgindo um polo sudeste asiático, está surgindo um polo na América Latina que começa a se unir de novo, está surgindo um polo pan-africano. E o que os leva ao desespero absoluto? Pode estar surgindo um polo islâmico, que ainda não se configurou, porque a divisão interna do Islã, e isso é algo que você aprende indo para Mali, indo para Tajiquistão, indo para o Golfo Pérsico, indo para o Iraque. A divisão interna de tudo, sunitas, xiitas, sufis, etc., alaus, e especialmente entre a rua árabe, como a gente a conhece, pode ser em Amman, pode ser em Bagdá, pode ser em Beirute, etc., e os dirigentes, o abismo ainda é gigantesco. E isso foi provado nesse último fim de semana, nessa conferência patética da Organização da Conferência Islâmica junto com a Liga Árabe, onde eles soltaram uma declaração final que você lê e fala, mas isso é que 57 nações islâmicas juntas na mesma sala são capazes de fazer e incapazes de condenar um genocídio com medidas práticas? Não, fizeram nada. Fizeram uma declaração blá, 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 como o José falou, de uma ONU já falida. Alá uma ONU falida. E que não vai mudar o genocídio em andamento em qualquer smartphone do planeta inteiro. É a primeira vez na história da humanidade onde você vê um genocídio ao vivo, 24/7, no seu telefone. E ninguém é capaz de fazer nada para parar isso. Esses caras poderiam ter feito alguma coisa. Claro, nenhum deles vai arriscar a grana pesadíssima que eles têm no sistema financeiro entre Londres e Nova York. Eles não vão se arriscar. Especialmente aqueles babacas do Golfo Pérsico. De jeito nenhum. Mas os que tentam fazer alguma coisa ainda é num raio relativamente limitado em termos de enfrentar o poder de fogo do Império junto com o seu aliado, entre aspas, ou a gente não sabe mais qual cachorro abana o rabo, que rabo abana o cachorro, e a gente nem sabe mais quem é o cachorro, Israel. É o eixo da resistência. Então, quem tem culhões para estar fazendo alguma coisa, ainda que em pequena escala? Ansarullah, no Iêmen. Os Houthis são machos mesmo. E como eles estão enfrentando uma guerra, faz 7, 8 anos, lançada com tudo o firepower possível pela Arábia Saudita e depois pelos Emirados. Os Emirados saíram, mas era basicamente uma guerra da Arábia Saudita contra o Iêmen, e eles sobreviveram, eles sabem o que isso significa. Então eles vão defender os palestinos, mesmo com seus pequenos mísseis, tudo bem. O eixo da resistência, onde entram todas as milícias do Iraque, que algumas delas são ultra... Eu conheci esses caras lá, o Rashid al-Shabi. Esses caras são muito fodidos, mas eles não têm equipamento suficiente para ir contra Israel. Eles atacam, e vão continuar atacando bases americanas no Iraque. Milícias na Síria, a mesma coisa. E, evidentemente, o Hezbollah, que é outra história. Aí o Hezbollah entra o pensamento geoestratégico de um grande líder islâmico, xiita, respeitado por sunitas pelo espectro inteiro, Hassan Nasrallah. E os últimos 2 discursos do Nasrallah é um negócio absolutamente espetacular. Ele faz uma espécie de fusão de Sun Tzu com o pensamento xiita e guerrilha. Basicamente, ele anunciou nesses 2 discursos. O que a gente está fazendo, basicamente, aqui é um sistema chinês. É uma morte por 1000 facadas. Então, a tática deles contra os Estados Unidos e Israel não é um ataque frontal. Não vai ser
10 mil, 20 mil mísseis saindo da fronteira do sul do Líbano atacando Israel. Não, vai ser uma morte por 1.000, 10 mil, 100 mil facadas. E essa é a morte, essa morte tortura chinesa é a pior de todas. E se tem algum analista americano capaz de enxergar, além do discurso do Nasrallah, o que ele disse mesmo, eles devem estar ainda mais apavorados. E tem alguns israelitas que já perceberam que pode ser isso e que eles já começam a dizer abertamente, claro, esses são anti-Bibi e anti-sionistas. Eles falam, vai terminar desaparecendo, esse negócio vai terminar desaparecendo, essa excrescência vai terminar desaparecendo. Vai demorar muito tempo. E o eixo da resistência, eles sabem como fazer. Eles já viveram o que o Império jogou contra eles e não os conseguiu destruir. Agora é o blowback. E o blowback vai ser a longo prazo. E o blowback vai ser essas 10 mil facadas. Então, vocês imaginam os caras que controlam o jogo entre essas famílias atlanticistas e entre esses líderes corporativos, os caras que controlam o mercado financeiro, especialmente os grandes acionistas de BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan, etc. Eles olham e falam, puta que eu pariu, vão chegar na gente. Vai demorar, mas vão terminar chegando na gente. É um negócio Davi e Golias a longo prazo, mas agora é inexorável. E o X da questão que vai virar é se a gente chegar, talvez a médio prazo, a uma união desse polo islâmico, que no momento ainda é extremamente desigual e desagregado. Vai acontecer. E aí, eu diria que é game over.